Gestão em Foco, com o professor Rafael Glavan. Dicas de como empreender, crescer e entender o lado estratégico dos negócios. Gestão em Foco, porque administrar bem é o primeiro passo para o sucesso. Bob no microfone, Bica. Agora sim, 8 horas e 39 minutos. O Vailson Bittencourt diz o seguinte: o Bica, eles estão destruindo os abrigos naturais dos pássaros, não sabem nem o que estão fazendo. Deveriam era contratar empresa para fazer a limpeza dos lixos nas dunas. A comunidade está bastante contra essa questão da derrubada das casuarinas. A gente volta a falar disso mais adiante. Segunda-feira, dia de receber o professor Rafael Glavan no estúdio para falar de gestão. Abraço, Rafa, bom dia. Bom dia, Bica, bom dia, Joelson, toda a querida audiência de H2O. Uma boa semana para todos nós. Tá virado esse microfone do Rafa, ficou virado dessa vez. Agora sim, eu tava estranhando o som. Agora melhorou. E aí, Rafa, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo ótimo. Maravilha. E aí, meu querido, como é que foi o fim de semana? O que tu conta pra gente hoje aí? Pois então, Rafael, Bica, Joelson, querida audiência, tudo certo, final de semana como bom idoso casado, em casa, cuidando da mulher e da filha, pouca movimentação. Fazendo gestão da família, né? Gestão familiar, que às vezes é mais complexo do que a gestão das organizações. Verdade, eu vou tratar de me recuperar, que fim de semana foi trabalhado. Tal da maratona de Criciúma, mas esse é assunto para outra hora. Coisa boa. O que separamos de tópico para hoje, Rafa? Pois então, olhando ali o destaque, estava ali escrito: emprego é destaque no Brasil e nos Estados Unidos. E fazendo uma reflexão, queria convidar todos a pensar aqui comigo. Semana passada, Bica, Joelson, eu entrei em umas 6, 7 empresas, algumas prospectando, outras executando os trabalhos, e aí eu escutei escassez de mão de obra, dificuldade de mão de obra, não temos mão de obra qualificada, nos falta mão de obra. E aí ali pelo meio da semana eu fui ler o Censo do Ensino Superior. Saiu aí há uns 15 dias, Bica, Joelson, o Censo do Ensino Superior 2022, 23, 24. E aí eu me deparei com uma incógnita, um contrassenso. Você acredita, Bica, Joelson, que nós nunca tivemos tantas instituições de ensino? O que mostra o mapa do ensino superior? Nós temos cada vez mais egressos formados em mais cursos superiores, em mais instituições de ensino. Esse é o resumo da ópera. Nunca teve tanta faculdade, nunca teve tanta gente estudando e nunca teve tanta gente formada. Como é que eu tenho tanta gente formada e uma mão de obra não qualificada? Como é que eu resolvi isso, Joelson? Aonde que está o erro? Essa mesma dúvida que eu tenho. Como que pode isso, Bica, querida audiência? Como é que eu tenho tanta gente estudando e tanta escassez lá na ponta? Aí vem o mistério. Ou as instituições estão ensinando algo que as empresas não querem, ou as empresas querem algo e não contam para as instituições. De qualquer forma, nós temos aí uma dissociação. Eu me lembro que lá por 2006, 2007, quando foi facilitada a vinda de engenheiros e médicos, enfim, porque o Brasil não tinha capacidade de formar o que se precisava para um crescimento. É um país muito grande, mas é um país muito grande que ficou durante muito tempo, foram 300 anos de escravidão, então um crescimento que não vinha, né, cara? E quando esse país começa a crescer, tu não tem essa qualificação. Eu não sei se a gente não passa por isso de novo nesse momento. Nós estamos vendo números de que o desemprego está baixíssimo de novo, perto do zero. Né? Assim, quase aquela coisa do pleno emprego. E aí passa por isso, ao mesmo tempo que isso é bom, porque tem pouco desempregado, é ruim porque falta mão de obra. E agora não é só a qualificada, né, professor? A gente vê falta de mão de obra do básico, do chão de fábrica, está faltando emprego, está faltando mão de obra, aliás. Sim, exatamente. Essa questão da geografia urbana, mamãe, por exemplo, saiu de São Joaquim e foi para a Universidade Federal. E lá conheceu meu pai, porque na época, antes das comunitárias, você tinha que ir até a capital do estado, aos grandes centros para estudar. Agora, será que as empresas também não estão exigindo demais? Alguém com tantas qualificações, com tantos idiomas e não precisa de tanto? Então essa inquietação que me veio na semana passada e que eu estava conversando com alguns empresários e com essas próprias empresas, será que nós estamos cobrando demais ou realmente há essa escassez?
É claro que há essa escassez mínima aí de pessoas para o trabalho em si, mas será que realmente quando alguém fala, não estou com uma mão de obra qualificada, será que é no conteúdo que a pessoa vai executar ou é no comportamental? Aí nós vamos entrar naquela questão lá que 500 anos antes de Cristo, os gregos já diziam que a juventude estava corrompida. Meu bisavô falou para o meu avô, vocês são a pior geração. O avô falou para o meu pai que me disse isso, vocês são a pior geração. A Rita Lee cantava isso, você é a ovelha negra da família. Mas será que realmente nós estamos com escassez de mão de obra? É isso que veio me inquietando. Claro, existe a melhoria das instituições de ensino, do processo pedagógico, que nós falamos muito. Agora, será que as próprias organizações estão fazendo seu papel? E aqui é uma dúvida. Há uma diferença clássica entre treinamento e desenvolvimento. Treinamento é quando você entra na empresa. Ah, eu fui treinado. Aí ficou 30 anos fazendo a mesma função, tudo mudou, não tem uma atualização. Como é que eu posso hoje, Bica, Joels, querida audiência, contratar um vendedor? Ah, mas ele é bom em vendas, aí vem com aquele chavão. Bom vendedor vende qualquer coisa. Depende. Como é que eu coloco alguém hoje para lidar com um público que não tem um mínimo de noção de Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei nova, né? Fernando Afonso Collor de Mello, 11 de setembro de 90. Veja que lei recente. Como é que eu coloco alguém para atender que não entenda o mínimo do que pode ou não prometer? Publicidade abusiva e enganosa. Como é que eu coloco alguém que não tem um pouquinho de inteligência emocional? Como é que eu posso saber, como é que eu posso colocar alguém que não entenda ali hoje todo o cuidado que você tem que ter com inclusão, com linguagem neutra, gênero, até a própria questão de Libras. Eu entrei numa loja semana passada, atendentes em Libras ali. Olha que maravilha. Então essa é uma grande questão que me toca. Será que as empresas também, ao reclamarem de mão de obra não qualificada, elas estão fazendo a parte delas? Bica, Joelson, querida audiência, será que quem ficou aqui 5, 10 anos na mesma empresa, você teve a integração, onde a empresa ensina as coisas dela, e a missão, a visão, faz aquele aconchego, e depois o cidadão fica 5, 10 anos e não tem uma atualização. Então há essa diferença entre treinamento e desenvolvimento. Treinamento é para o momento agora, e a continuidade, né? Pensem vocês que são mestres da comunicação. Bica, quanto tempo na área de comunicação? Quase 20 anos. O que mudou? Tudo. Né? Tudo. Imagina, no meu tempo era inimaginável um programa que não fosse feito no estúdio da rádio, assim, né? Para fazer um programa fora do estúdio era uma movimentação de uma externa gigante, tinha que ter 2 técnicos de externa para fazer. Hoje, meu velho, tu tem rádio, e não estou falando de rádio de interior, falando rádio gaúcha, por exemplo, que o programa que abre, né, o jornalismo da Gaúcha de manhã, começa às 5 horas da manhã com o Macedo, ele faz de casa. Sim. Ele está na casa dele, um senhor de 72 anos, depois da pandemia, não voltou mais para o estúdio da rádio, montou o estúdio e se percebeu que dá certo. O repórter da Rua da Gaúcha é só ele e ele está transmitindo com imagem direto. Então, onde chama o repórter, ele entra falando para o rádio, mas mostrando para quem está na rede social do que ele está retratando. Então mudou tudo, né? Era algo que antes era inimaginável para tu fazer isso, né, Joelson? Os abelhinhas, como se chamava no jornalismo, o repórter abelhinha era um aqui, o outro lá, era chamado de herói. Esse cara é um maluco, tá fazendo... Tinha uma equipe para ir para fora fazer jornalismo. Hoje a gente está olhando aqui a CNN e essa repórter da CNN que está em Nova York, ela está falando para um celular, entrando ao vivo aqui. Daqui a pouco ela pega o celular dela e vira, não tem mais cinegrafista, é técnico de estúdio, técnico de áudio, iluminador. É ela, bicho, é ela, a tecnologia vai lá. E daqui a pouco não vai ter nem ela, né? Mas por enquanto é isso, é ela com o celular. Entrando ao vivo numa das principais redes de comunicação do país. É claro que você, Bica, Joelson, nós somos bons profissionais e no caso, se a empresa não nos der isso, nós vamos atrás. Há quantos anos eu te conheço, Bica, e você faz funções que antigamente o radialista entrava e só falava. Hoje você executa, o Joelson, uma série de funções que antigamente eram os técnicos. Então, será que realmente, ao buscar um profissional, nós não estamos também deixando, quando digo as organizações, de atualizar ele? Essa é a grande inquietação que eu tenho. Como que nós podemos exigir tanto do profissional e não darmos também as mínimas condições ou pelo menos proporcionarmos a atualização daquele colaborador? O Joelson, mais novo do que nós aqui, é notável isso, mas como que será? Como que você imagina daqui a 10 anos, Joelson, que será você apresentando um programa?
Quais serão as qualificações que você acredita que você vai precisar ter? Com certeza muito mais ser multiplataforma, né? Agora, será que a organização pode dizer, não, eu não tenho mão de obra qualificada, mas qual é a conexão também que as empresas estão tendo com as instituições de ensino? E aqui fazendo recorte no ensino superior. Claro que educar, você tem ali no ensino médio, empreendedorismo, educação empreendedora, enfim, falando aqui no ensino superior. Como que as organizações podem também fazer o seu papel para qualificarem a sua mão de obra? Nunca a escola vai ser suficiente para as demandas do mercado. O mercado muda lá todos os dias e um processo pedagógico depende de aprovações, tem amarras legais, aprovação de um curso, ou secretarias estaduais, dependendo da complexidade do nível do curso. Nunca vai ser a velocidade igual. Mas será que as empresas também não podem melhorar cada vez mais nessa busca por atualizar também os seus colaboradores? Porque é muito fácil, Bica, Joel, querida audiência. Não, a escola vai formar um menino, depois a faculdade vai moldar um adulto ou uma adulta e ele vai chegar aqui perfeito na nossa organização. Será que algum dia vai ser assim ou isso é uma utopia? Agora, qual é o ponto que as organizações também podem ajudar para que esta dissociação, que nós temos cada vez mais pessoas formadas em mais instituições de ensino, em mais cursos, e as empresas reclamando que não tem mão de obra qualificada? É isso que tem me inquietado e é isso que nós temos trabalhado há bastante tempo, no aspecto de que as organizações precisam também avaliar constantemente seus colaboradores. Ficar aqui parado reclamando, o Bico, o Joelson não estão qualificados. Ok, vou verificar numa avaliação de desempenho o que vocês precisam e eu, como instituição, vou buscar um curso, vou ajudar com uma parte, vou, como RH, Bica, Joelson, o que vocês pensam de fazer tal treinamento na associação empresarial? Ficar parado esperando que a escola seja suficiente ou que o próprio colaborador resolva seus problemas sozinho. Nós passamos quantos % da nossa vida dentro das organizações? Bertrand Russell já dizia lá no início dos anos 20, 30, no futuro o trabalhador trabalhará menos porque a tecnologia. Depois veio Domênico De Masi, o ócio criativo. Saiu ali nos anos 80 aquele livro que na página de rosto tinha a imagem: na fábrica do futuro terá um homem e um cachorro. O homem estará lá para dar comida ao cachorro. Isso não se concretizou. A primeira coisa que você faz 5h30, 6 horas da manhã quando acorda é olhar o WhatsApp. A última coisa que você faz em dormir 11h30 é olhar o WhatsApp. Agora tem as teorias, inclusive, não foi o Elon Musk que veio falar do Zuckerberg, não, foi o Elon Musk que disse que acredita que a tecnologia vai ficar tão grande que as empresas vão criar bolsas para sustentar uma grande quantidade de gente que não vai ter trabalho, mas que vai ter dinheiro para sustentar todo mundo. Então, meio que todo mundo vai ganhar uma bolsa para simplesmente viver. Vocês acreditam nisso de verdade? Imagina Zuckerberg e Elon Musk sentando para discutir uma criação de bolsas para sustentar uma população que não tem trabalho, enfim. Eu acho improvável. Eu também. Mas é isso, são as discussões do futuro e as inquietações. Rafa, bom sempre. Filosofar também é bom, né? Ficar pensando um pouco no que vem por aí, é bom pra gente dar uma desenvolvida. Mas principalmente, eu acho que tem gente que não entende a questão de filosofia. Não é só pensar no que vem por aí, é aquilo que tu falou, a partir do hoje para o que teremos amanhã e entender isso com mais clareza, né? É a famosa frase do Peter Drucker, que a melhor maneira de a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Ou traduzindo, planejamento não é o que você vai fazer amanhã, mas como vai estar amanhã com base no que fez hoje. Se você tem uma organização, precisa chegar num ponto futuro, já qualifica a tua mão de obra agora, já melhora, já transforma. É mais fácil do que ficar reclamando. Maravilha. Bom, vamos lá. A gente precisa fechar esse bloco e ir para o intervalo, agradecendo ao Glavan. Sempre bom ouvir, Glavan. Obrigado pela visita, obrigado por presencial e até a próxima. Até a próxima.